Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 16 de abril de 2023, no nosso Encontros com a Paz, a nossa série dos domingos às 17 horas, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 68, que tem como título Necessário Acordar. E Emmanuel coloca também hoje uma passagem de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, onde Paulo diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Livro Pão Nosso, capítulo 68, Necessário Acordar. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, em que Paulo diz a eles: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E aí Emmanuel diz: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Eu vou dividir em parágrafos, porque esse texto é um pouco maior. Ele é muito interessante, porque ele já começa dizendo assim: olha, grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo, ou seja, pessoas que advêm, que gostam do cristianismo, acusam fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Muito comum entre nós. Todos nós, quando nos dirigimos ao templo religioso, nós normalmente vamos por alguma necessidade. São raríssimos os casos daqueles que vão pelo amor, pela devoção, pelo encontro com o Cristo, pelo encontro com a religião. A grande maioria das pessoas vão porque estão passando algum tipo de dificuldade. E o que nós desejamos é o imediatismo, ou seja, queremos encontrar um local, queremos encontrar uma religião onde, ao chegar, eu seja bem recebido, eu seja bem tratado e o meu problema seja também resolvido da maneira mais prática e mais rápida possível. Nós muitas vezes não queremos nos aproximar com relação aos ensinamentos de Jesus, porque atribuímos a isso dificuldades, como diz Emmanuel, na compreensão ou até mesmo na aplicação desses ensinamentos. Então, ele coloca exemplos. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. O texto é difícil, é complicado, é difícil de entender, é difícil de compreender. Deveriam fazer um livro mais fácil, uma explicação mais
detalhada, para que eu pudesse entender aquilo que Jesus está falando. Então, aí as pessoas se inquietam, protestam e acabam rejeitando, conforme ele diz, o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Ou seja, nós reclamamos, trocando em miúdos tudo isso, nós reclamamos e não damos o devido valor a este pão divino que é a oportunidade de estar num corpo físico reencarnado aqui na Terra para aprendermos aquilo que se faz necessário. Ele continua dizendo: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. O que são essas faculdades superiores? A nossa inteligência, o nosso discernimento, o nosso raciocínio, os nossos sentimentos enobrecidos. Nós não damos muita atenção para nada disso. O bom uso da nossa inteligência, o bom uso dos sentimentos de amor, de bem, de paz e de caridade que temos já embutidos dentro de nós. Nos desvencilhamos para os prazeres cotidianos da vida, nos desvencilhamos para as reclamações, para os protestos, para as rejeições, permanecemos constantemente inquietos, porque na realidade estamos sempre em busca de soluções e não em busca de aprendizados. E aí, como diz Emmanuel, permanecemos dormindo, dormindo, dormindo espiritualmente. Estamos acordados a 1000 por hora, fisicamente, mas em espírito permanecemos dormindo, porque não movimentamos a nossa capacidade intelectual que está na mente, e a mente está no espírito. O cérebro está no corpo físico. E como a mente fica ali dormindo, ela não transfere para o nosso cérebro e, consequentemente, para o nosso corpo físico a determinação, a vontade de querer aprender e de querer estudar, para conhecer cada vez mais. Ele continua: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Vivemos aí na semana passada a Semana Santa. Então, olhamos as procissões, olhamos os louvores a Jesus, relembramos-nos de toda a trajetória do Cristo até o seu desencarne na cruz. Aquilo nos toca o coração, ficamos tristes, ao mesmo tempo choramos. No dia seguinte, esquecemos tudo. E voltamos à rotineira da vida, sem que nada daquilo tenha feito efeito no nosso coração e na nossa mente. Como ele diz, são convites divinos, sugestivos e santificantes. Mas como nós passamos a estar distraídos, passamos a entender isso como cenas sagradas,
dignas do nosso louvor, da nossa piedade, da nossa lágrima, mas rapidamente elas são relegadas ao esquecimento. E aí ele tem uma frase muito bonita: o coração não adere, coração duro, coração fechado, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Por que que aquilo está acontecendo comigo? Por que que rotineiramente a espiritualidade, seja em qual segmento religioso for, tem me enviado livros, mensagens, orientações, pessoas, lugares, situações? A espiritualidade está tentando nos acordar. A espiritualidade está tentando acordar o nosso coração adormecido, duro. Nos comovemos, sentimos, choramos, mas não nos modificamos, não aceitamos o ensinamento do Cristo. É como se aquilo não fosse para nós. É como se aquilo não tivesse lugar neste momento na nossa vida. E ele continua: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Olha esse parágrafo. Talvez muita gente diria que é um puxão de orelha. Eu digo que é um puxão das duas orelhas, dos pés, das mãos, dos olhos, dos ouvidos, do coração, de tudo. A criatura precisa, necessita indagar de si mesmo, ou seja, perguntar para si mesmo: o que faz? O que eu faço? O que eu desejo? A que propósito eu estou atendendo? O que eu faço? O que eu desejo e a que propósito eu atendo? E a que finalidades tudo isso se destina à minha vida? O que faz? O que deseja? A que propósitos atende e a que finalidades tudo isso se destina à minha vida? Ele diz: faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Eu preciso me examinar, eu preciso sair, emergir, definitivamente me desligar desta animalidade, desta materialidade, desta inferioridade, e a partir daí senhorear o meu caminho. Porque a partir do instante que eu estou administrando a minha estrada, eu posso dizer com toda certeza o que eu faço, o que eu desejo, quais são os meus propósitos e qual a finalidade da minha vida. Ele continua: grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos
inconscientes. Fala-se de Deus em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Grandes massas, supostamente religiosas, porque eu posso ser religioso, mas viver a religiosidade é outra questão totalmente diferente. Então, Emmanuel está se dirigindo a essas grandes massas, a essas grandes multidões que supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, como fileiras de sonâmbulos inconscientes. Por que que eles são inconscientes? Aí voltamos no parágrafo anterior. Porque ela não sabe o que faz, o que deseja, qual é o seu propósito e qual é a finalidade de vida. Ela não consegue examinar a ela própria, ela não consegue emergir dos estados de animalidade e, consequentemente, ela não consegue senhorear verdadeiramente o seu caminho e a sua estrada. Então, ela é religiosa, mas ela não vive na intimidade a religiosidade. E aí, segundo Emmanuel, ela é conduzida pelas circunstâncias de cada dia e, com isso, ela se torna um sonâmbulo inconsciente. Ela fala em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. E a gente só acorda do pesadelo na hora que o sapato aperta. E quando ele aperta mesmo de verdade, a gente desperta e grita. E ele termina dizendo: sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, quando ele coloca como tema necessário acordar, não acreditemos que a religiosidade, seja ela qual for, vá transformar a nossa vida. Somente através do esforço pessoal é que nós vamos permitir que o Cristo nos esclareça. E aí nós vamos entender, nós vamos compreender o que eu faço, o que eu desejo, qual é o propósito da minha vida e com quais finalidades tudo isso se destina. Aí eu vou aprender a examinar-me, vou sair desta materialidade, desta animalidade e vou senhorear o meu caminho. Não vou ser mais um sonâmbulo inconsciente. Eu vou ser uma pessoa lúcida. Eu vou ser um espírito esclarecido. Quando as pessoas dizem assim, nossa, mas é difícil ler aquele livro, é difícil estudar aquela obra. Peçamos socorro,
peçamos ajuda, mas não venhamos a desistir, porque quando desistimos, estamos deixando de acender a luz em nós mesmos. E fatalmente, continuaremos dormindo, como diz o próprio irmão. Esse texto é muito bonito, muito bonito. Ele é de uma profundidade maravilhosa. A gente podia dividir esse texto aí em 4, 5 partes e fazer 4, 5 palestras, lives, estudos sobre ele, de tão belo que ele é. Olha, é necessário acordar. E nós temos sido chamados constantemente para acordar. Não só dentro da nossa religiosidade, mas dentro desta vida que nós temos levado. Com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta perda, com tantas dificuldades, essa transição, essa mudança está nos obrigando a acordar. Pensemos nisso com carinho. E eu volto a repetir. Procure entender o que você faz, o que você deseja, qual é o propósito da sua vida e quais são as finalidades do seu destino, do seu caminho. Examine-se, saia deste posicionamento estagnado que você se situa e comece a senhorear o seu próprio caminho, os seus próprios passos, iluminando-se e fazendo com que a sua religiosidade ela seja ativa, real e verdadeira. Então fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 68, necessário acordar, do livro Pão Nosso. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a você um bom final de domingo, uma excelente semana, a você, ao seu lar, à sua família, o seu trabalho, e que Jesus permaneça conosco, iluminando-nos, oferecendo-nos as oportunidades necessárias para que realmente a gente possa acordar e sermos senhores de nós mesmos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Forte abraço.